Espiritismo. Vamos relembrar? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico, religioso e científico, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por Jesus Cristo e seu Evangelho, comunicado por espíritos desencarnados a Allan Kardec e codificado em 5 livros conhecidos como Pentateuco Kardeciano. Vamos conhecer um pouquinho da história do Espiritismo? A história começa em Nova York, em 1850, quando 3 irmãs conhecidas como as Irmãs Fox chamaram a atenção pública com suas sessões espirituais. Elas afirmavam ser capazes de contatar os mortos e produzir fenômenos conhecidos como batimentos. A notícia sobre as 3 irmãs logo se espalhou e pessoas vinham de todas as partes do país para presenciar o fenômeno. Foi quando a irmã mais velha, Leah Fox, decidiu transformar a habilidade delas em algo lucrativo e nomeou-se empresária das meninas. Em pouco tempo, as 3 médiums atraíram a atenção dos ricos e famosos, viajaram pelos Estados Unidos com suas demonstrações. Encorajaram muitas outras pessoas em busca da fama e dinheiro a produzir os mesmos fenômenos. A época propícia para o negócio. Com mais de 500.000 de mortos na Guerra Civil Americana, muitos tinham parentes ou amigos com quem gostariam de entrar em contato. Logo, o espiritualismo virou uma febre e no final do século XIX, sessões espirituais se tornaram extremamente populares. Nessas sessões, espíritos se manifestavam através de sons, objetos atirados ao ar e ectoplasma, que é um termo utilizado no espiritualismo para definir a energia espiritual externizada pelos médiuns. Esse ectoplasma saía da boca e ouvido dos médiuns. Depois de quase 40 anos dessas demonstrações, Margaret Fox, arrependida com o que elas haviam popularizado, confessou em um jornal de Nova York que tudo não passava de uma fraude. No dia 21 de outubro de 1888, Margaret e Kate fizeram uma representação pública de sua técnica na Academia de Música de Nova York, para mais de 2.000 pessoas. Mesmo com a confissão das meninas e com a demonstração pública, o espiritualismo continuou a crescer nos Estados Unidos e na Europa. No início do século XX, o espiritismo já tinha fama na Europa sobre a influência de Allan Kardec e de celebridades como Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. O espiritualismo segundo Allan Kardec. O espiritualismo é uma ciência que trata da natureza, origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. No entanto, nos anos 20, Harry Houdini, considerado por muitos o maior mágico de todos os tempos, começou a visitar as sessões mediúnicas e desmascarar médiums. Houdini viajou aos Estados Unidos e Europa fazendo demonstrações públicas e explicando como os médiums utilizavam técnicas de mágica e ilusionismo para enganar aqueles que assistiam às sessões, incluindo cientistas e acadêmicos da época. Em 1924, Houdini publicou seu livro sobre o assunto, O Mágico entre os Espíritos, e nele relatou em detalhes como as fraudes eram criadas. Hoje a tradição é seguida pelo mágico James Randi, criador da Fundação Educacional James Randi, que oferece um prêmio de $1 milhão para qualquer pessoa que demonstrar sob controle experimental qualquer tipo de poder paranormal ou sobrenatural. E até hoje nenhum dos milhares de candidatos ao prêmio obteve sucesso. Em 17 de setembro de 1865, apenas 8 anos depois da fundação oficial do Espiritismo na França, foi realizada em Salvador a primeira sessão do Brasil, liderada por um jornalista chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Mas foi com o médio Chico Xavier e sua entrevista em 1971, no programa Pinta Fogo, na extinta TV Tupim, que o espiritismo começa a crescer no Brasil. Mas o que pouco se fala sobre ele é que no começo dos anos 60, este famoso médium participou de apresentações fraudulentas com a média Otília Diogo. Nessa mesma época, Chico conheceu Valdo Vieira, que o alertou para o perigo de se envolver em truques tão fajutos e o aconselhou a continuar com a psicografia. A morte para o espiritismo. Para o espiritismo, a morte não representa o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo. Ou seja, seria mesmo mais correto dizer passagem. Passagem deste modo de viver para outro, sem o corpo físico ou chamado de desencarnação, o que é o processo de separação do corpo e da alma. Vida após a morte.
Segundo a crença espírita, após a morte, o espírito daqueles que foram justos será levado para um lugar chamado paraíso, onde vai ser recebido num estado de felicidade, descanso e paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Já para aqueles que morreram em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas, irão para um local chamado prisão, onde é ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos e todos os princípios do Evangelho que precisam saber. Caso eles aceitem os princípios do Evangelho, arrependerem-se de seus pecados e aceitarem as ordenanças feitas em seu benefício nos templos, serão bem recebidos no paraíso. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Chico Xavier.